Bom, nosso boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda-feira de trabalhos aqui na nossa casa, né? Apenas lembrando que os nossos trabalhos presenciais são aos domingos às 9 horas da manhã e às segundas-feiras às 10 para as 8, sempre com palestras, sempre com exposições, e posteriormente os passes presenciais. E também às quartas-feiras às 2 horas da tarde, com plantão de passes e o nosso bazar permanente, né? Antes é feita uma leitura do Evangelho e depois o plantão de passes. Agradecer a presença de todos, aos nossos amigos internautas que nos acompanham, seja pelo Pátria do Evangelho, seja pelo Aurélio Robles, como também pela comunidade Vida Nova, que é a rádio comunitária aqui do bairro. E aqueles que tiverem nas redes sociais o Facebook, a gente pede para compartilhar as exposições para que possam depois atingir uma quantidade maior de pessoas. E lembrando que elas também ficam gravadas de forma gratuita sempre no YouTube da página do Pátria do Evangelho, né? Lá tem não só a de hoje, como todas as anteriores, sejam as das segundas-feiras, sejam também as de domingo. E às quartas-feiras à noite e quintas-feiras à noite, os nossos trabalhos de forma online. Para quem tiver interesse, é só passar um telefone com o WhatsApp, que daí todos esses dias, as quartas e as quintas, ambos às 8 horas da noite, é informado o link para poder adentrar na sala. Né? Hoje é a última segunda-feira útil, por assim dizer, do ano já, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso aniversariante da segunda-feira que vem, né? Falar um pouquinho sobre o Natal, da onde vem, o porquê, né, o que é o Natal, o que a gente comemora ou o que deveríamos comemorar. Tá? Mas antes da gente começar então a exposição dessa noite, convidaria a todos, onde quer que nós estejamos, para que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos, por mais essa segunda-feira e também, assim por assim dizer, mais esse ano que vai se findando, pela oportunidade que tivemos no decorrer desse ano, a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre o seu Evangelho e também poder tentar aplicá-los no nosso dia a dia. Crentes que a espiritualidade há tanto preparou esse ambiente, né, independente de onde quer que nós estejamos, e que ela possa nos intuir para um melhor entendimento da lição dessa noite. Se conosco, e que assim seja. Então, como dito, né, a gente vai falar um pouquinho hoje, tentar falar um pouquinho sobre o Natal, e a maior fonte dessa exposição, por assim dizer, né, a maior bibliografia, ela veio do livro Fonte de Paz, né, um dos livros de Chico Xavier, também por autor de Emmanuel, né, psicografado por Chico, mas ditado, por assim dizer, por Emmanuel, né? Do ponto de vista histórico, então falar um pouquinho sobre, esquecendo um pouco o espiritismo, né? O que é o Natal? Né? E como surgiu essa festividade, essa data festiva na humanidade, né? Estamos no mês de dezembro, por assim dizer, época do ano em que tradicionalmente a gente já começa a aspirar essas festas natalinas, a gente já começa a ver as casas enfeitadas, né, para aqueles que assim o fazem, aquelas luzinhas piscando, você já começa a querer pensar um pouco de como foi o seu ano, o que eu fiz, quais são os planos, os meus projetos para o ano que vem, né? Mas a gente começou, ou vamos dizer assim, a humanidade começou essas festividades, a comemoração do Natal, em mais ou menos 274 anos depois de Cristo. Então foi através de um imperador romano, Aureliano, que determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno com homenagens ao Deus Sol, né? Então seria o Deus Sol invicto. O cristianismo, por assim dizer, né, as doutrinas, as religiões que têm Cristo como um dos seus pilares, como um das bases da sua religião, dos seus ensinamentos, eles incorporaram então essa festividade pagã até então e transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o Sol, como o Filho de Deus,
a encarnação da justiça divina, a personificação da luz do mundo. Então pegou-se uma data pagã, onde se comemorava, onde se rendia tributos ao Deus Sol, e o cristianismo pegou então Jesus, que vamos dizer assim, seria um sol para nós, aquele ser que irradia a iluminação, que traz a luz para o mundo, e juntou esses dois eventos para então comemorar o seu nascimento. É óbvio, de forma simbólica, não quer dizer necessariamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Natal na visão espírita. Então a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o tempo. Então, para a doutrina espírita, o Natal, basicamente, ele é um momento de profunda reflexão, de ponderação da nossa conduta, tanto vista intimamente, então dentro de eu, Fábio, o que eu faço, o que eu fiz dentro desse um ano que está se findando, quais foram as oportunidades que eu criei, quais foram as oportunidades que passaram e eu soube aproveitar, quais foram os atos e fatos que eu vivenciei dentro desse um ano, como também do ponto de vista em torno de uma sociedade, o que eu fiz em relação ao próximo. Aonde que eu ajudei, aonde que eu deixei de ajudar, qual foi o bem que eu fiz, qual foi o mal que eu pratiquei, qual foi o bem que eu deixei de fazer, qual foi o mal que eu deixei de praticar. Então, assim como ocorre em todo o mundo cristão do Ocidente, todo dia 25 de dezembro é comemorado o Natal, o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus. E para os espíritas, então, não poderia ser diferente. Haja vista que o espiritismo também é uma doutrina cristã. A gente também tem como uma base, como o espírito mais perfeito, por assim dizer, como o espírito que nos ilumina, que nos mostrou o caminho de como ser perfeito na pessoa de Jesus de Nazaré. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. Então aqui já é uma frase de Emmanuel, retirada do livro. Então o que ele fala aqui em poucas palavras, mas com uma profundidade muito grande. É nessa época, anualmente, sobre a Terra, esses raios de luz, por assim dizer, que advém da espiritualidade amiga, que advém dos seres do alto. É lógico, todos conseguem ver essas luzes? De certo que não, mas todos nós conseguimos sentir. Muito provavelmente é uma época do ano em que você se sente, a grande maioria, um pouco melhor, ou às vezes um pouco pior, depende de como que você viveu, das coisas que você fez, do bem que praticou, do bem que deixou de praticar. Então é um momento dessa reflexão, é um momento de eu começar a olhar para dentro de mim. Lógico, a gente deve fazer, várias e várias pessoas fazem isso no decorrer do ano, não esperam chegar dia 25 de dezembro, mas é uma data propícia para isso. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele explica um pouquinho melhor. Ele fala da seguinte forma: com Jesus, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrou-lhe as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhes tesouros. Então, o que ele nos traz aqui, explicando ainda um pouco sobre Jesus? É sempre importante lembrar que Jesus nunca deixou nenhuma religião. Ele não falou essa religião é a correta, ou aquela outra. Nem mesmo segui-lo, por assim dizer. Apesar de ter dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas daí, estudando um pouco a doutrina espírita, a gente vê que, assim como Jesus, existem diversos outros espíritos, talvez em outros mundos, talvez não, com certeza em outros mundos, tão evoluídos quanto ele. Então, ele é uma das formas, ele é um dos caminhos. É lógico, o que leva ao Pai? É sempre o amor,
É sempre a caridade, é sempre a fraternidade, a união, e é isso que ele trouxe para a gente, né? É esse amor pelo próximo, né? Quando na sua época era traduzido pela palavra de ágape, né? Que é o amor ao próximo, é o amor ao terceiro, é quando eu amo o outro independente do que o outro faça por mim, independente de quem seja esse outro, de quem seja o nosso irmão, né? Então é esse o amor, é esse caminho que Jesus trouxe. Então ele não trouxe religião, ele não trouxe templos de pedra, ele não trouxe as formas como a gente deve fazer, as formas como a gente deve rezar, né? Apesar do Pai Nosso ser uma oração de um significado muito profundo, em que muitas vezes a gente decora ela e fala sem pensar, mas não é a única forma de oração, por exemplo. Tudo aquilo que vem do coração e que eu jogo para o alto, né, que eu lanço para a espiritualidade, que eu lanço em proveito de alguém, é uma oração importante, é uma oração boa, por assim dizer. Em O Livro dos Espíritos, nós também temos a seguinte questão formulada por Kardec, né, lá na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma única palavra, né? Jesus. E daí depois ele traz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, no capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Né? Então Jesus, por assim dizer, ele falou de tudo, né? Tudo aquilo que era importante, as formas como a gente pode viver ou deve viver, né? Apesar da doutrina espírita, pelo menos eu sou novo na doutrina, mas eu nunca li nada que seja proibido dentro da doutrina espírita, muito pelo contrário, eu sempre li que fala sobre ação e reação, ou causa e efeito, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém, e tudo aquilo que eu fizer, depois eu vou ter que arcar com as consequências, seja pelo bem, seja pelo mal, né? Ah, mas é proibido fazer isso, né? É proibido de acordo com uma lei moral, por assim dizer, mas eu tenho o meu livre-arbítrio, né? Então eu posso agir da forma como eu bem entender. Crentes, é claro, né, e sabidos que somos de que teremos que arcar com aquilo, né? Então se eu estou plantando amor, com certeza eu vou colher amor. Se eu estou plantando guerra, pode ser que eu colha guerra no futuro. A ciência, ela tinha que contribuir poderosamente para a eclosão dessas ideias que a doutrina trouxe para a gente, né? Então, Jesus ele veio e explicou de uma maneira simples, através de parábolas, mas também através dos seus atos, através da sua forma de viver, como que a gente atinge a perfeição. E depois vem a ciência tentar explicar tudo aquilo para que a gente possa, então, dentro de uma doutrina, ter uma fé raciocinada. Não é simplesmente eu acreditar por acreditar, né? Eu não consigo ver Deus como exemplo, mas eu consigo sentir a sua obra. Eu consigo enxergar dentro de uma imensidão, dentro de um universo, dentro de um planeta, dentro da minha rua, dentro do meu corpo, as maravilhas e a perfeição de Deus. Eu consigo enxergar tudo aquilo que eu, Fábio, não fiz, ou qualquer um de nós aqui não fez, mas que vive perfeitamente em harmonia dentro do nosso sistema, né? Se não fomos nós que fizemos, então é alguém mais perfeito, ou perfeito, né? Mais perfeito não existe, né? É alguém perfeito, né? Se esse alguém perfeito criou tudo isso, então é por óbvio que Deus existe. Então é essa forma como a gente vem tentando explicar e vem tentando comprovar toda essa união que nós temos. Jesus, ele já começa a chamar Deus de Pai quando ele retorna. Totalmente diferente do Deus de Moisés, que era um Deus vingativo e impiedoso, o Deus de Jesus é clemente, soberanamente justo e bom. Jesus acrescenta a revelação de Moisés à vida futura, o amor ao inimigo e a necessidade do perdão. E dá como condição única de salvação: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Então resumiu tudo aquele ensinamento em apenas esses dois, né? Ame a Deus, ame ao Pai, sobre tudo, mas também ame ao próximo na mesma intensidade como ame a si mesmo, né? A partir do momento que a gente começa a trazer Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, e de fato amar esse próximo, a gente começa a vivenciar exatamente como Cristo nos exemplificou e nos ensinou.
recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Espírito aqui saiu errado, é com E maiúsculo, né? Então é espírito nosso, espírito e nós como seres humanos, como hominais. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Então, aquele nascimento ocorrido na manjedoura de forma tão simples, né, de forma, por assim dizer, tão pobre, né, tão simples ali, né, assim, pai, mãe e um filho nascendo num lugar sem luxo nenhum, trouxe ao nosso planeta Terra um dos seres de mais luz, né, ou o mais iluminado que por aqui já passou, ou o mais iluminado daquilo que a gente tem conhecimento, né, que a gente sabe e a gente consegue comprovar que existe. Né? Então não é a situação, mas simplesmente quem habita ali, quem traz, né? Quem explica, quem exemplifica, quem vivencia, quem ama, quem perdoa, né? Quem nos dá o caminho, né? Quem nos dá as verdades, né? E simplesmente quem nos dá ou nos deixa como exemplo da forma como deveríamos viver. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovado. Entretanto, não podemos olvidar ou esquecer o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. Né? Então aqui ele dá também aquele palminha, por assim dizer, né? As festas são importantes, né? Mas primeiro vamos pensar na verdadeira festa espiritual, né? O que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer para melhorar as pessoas que estão ali comigo, por assim dizer, ceando naquela data, né? O que eu estou fazendo dentro de todo esse ano que passou, né? Estou simplesmente, por assim dizer, ou por tradição, cortando o peru e colocando na mesa, ou de fato estou trazendo alimento para aquela mesa, né? E não é um alimento puramente material, mas o alimento espiritual, né? O que eu estou fazendo com essas festividades? O que de fato eu estou comemorando nesse dia 25 de dezembro? E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E depois ele vem lá na questão, aí Kardec já vem, né? Na questão 208, ele ensinada, né, por Jesus essa origem do seio familiar, o que é ser pais, o que é ser filhos. Né? Então, por exemplo, na questão 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Né? Então, a gente, enquanto pai na sociedade, ou tio, ou avós, ou tutores, por assim dizer, de repente eu tenho crianças que ali estão sob a minha guarda, né? Dentro da sociedade como um todo. E a espiritualidade responde, ao contrário, bem grande influência exercem. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constituir-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então adianta eu, por exemplo, nessa festa natalina, né, passei o ano inteiro dando maus exemplos para os meus filhos, falando uma coisa, vivendo outra. A gente fala de filhos porque é o mais próximo, mas serve para netos, para tios, para tutores, para qualquer pessoa, né, que ali tem uma criança, por assim dizer, observando. Então eu falo, não minta, aí toca o telefone e você fala, fala que eu não estou. Né? Já começa mentindo, toca a campainha e fala que o pai saiu. Mas você acabou de falar que não era para mentir. Então, olha os exemplos, olha a forma como a gente educa, olha a forma como a gente traz. Né? Então, são momentos dessas reflexões. Às vezes é uma coisinha boba, por assim dizer, mas aquilo marca, né? Aquilo vai gravando no subconsciente do outro.
No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 3, ele traz uma forma como a gente poderia tentar viver. Eu falo poderia porque ainda somos seres imperfeitos, ainda estamos a caminho da evolução, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, sem ninguém ter o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga ou recebimento algum. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Então aqui ele resume a palavra egoísmo em apenas dois parágrafos, por assim dizer, ou duas linhas, né? Enquanto que viver bem é tudo aquilo que ele fala antes, né? Então mas a gente pode resumir também, né? É sempre em proveito do próximo, é sempre ajudando o próximo, é sempre trabalhando pelo próximo, é sempre amando o próximo, é sempre perdoando o próximo, né? Por quê? Porque a gente está em sociedade, daí se eu levar esse amor para o próximo também traz de volta para mim, e daí a gente vai conseguindo conviver junto, e vai conseguindo se melhorar junto, né? Lógico, a evolução, ela sempre é individual, né? Mas o trabalho ele é coletivo, o trabalho é em sociedade justamente por conta disso. E Jesus, como o espírito de mais alto gabarito que veio lá de cima, né, por assim dizer, numa imagem figurada, né, veio lá do alto, né, desceu até a órbita terrestre, para explicar, né, e para ensinar a nós homens, né, a nós seres humanos, o que é amor, né, o que é esse verdadeiro amor que ele nos trouxe. Mostrar o caminho, mostrar a verdadeira caridade, mostrar o verdadeiro perdão, né, independente de quem seja, independente dos erros que tenha cometido, independente da vida que tenha levado. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias, né? Quantas e quantas vezes a gente acaba desculpando, a gente acaba não desculpando, né? E criando desculpas para nós mesmos das falhas que nós cometemos. Ah, mas eu erro porque a carne é fraca, eu erro porque eu não dava num dia bom, eu erro porque aconteceu aquilo, eu erro porque choveu ontem, eu erro porque está calor hoje, mas o outro nunca tem direito a errar. Na hora que ele erra, a gente vai lá e aponta a ferida, né? Então, para mim, eu sempre levo essas desculpas. Para o outro, ele sempre tinha que agir de forma correta, né? Ao passo que Jesus nos fala justamente ao contrário, né? Apontemos mais, né? Cutuquemos mais as nossas feridas, paremos de dar desculpas para os nossos atos e começamos a dar essas desculpas para os terceiros, para o próximo. É o
passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras, dos serviços edificantes, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio de amemo-nos uns aos outros. Imagina se a espiritualidade superior agisse, né, com a gente da mesma forma como a gente age com o próximo, né? Então imagina se ela pegasse eu como exemplo e falasse, mas você não fez isso, você não perdoou, por que eu tenho que te perdoar? Por que eu tenho que te ajudar a ser melhor? Por que eu tenho que te intuir a estudar um pouco mais? Por que eu tenho que te intuir, às vezes, naquele erro que você está pronto para cometer e vem aquela assoprinho e fala, nossa, mas olha a bobagem que eu ia fazer. Mas por quê? Se a gente não age dessa forma, é porque eles já superaram, né, esses sentimentos ainda de egoísmo, esses sentimentos de olhar, por assim dizer, para o próprio eu, né, e começam já a vivenciar esse amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade, né? Então, entre o Natal e o Ano Novo, por assim dizer. E daí agora vem até uma brincadeirinha menos no Brasil, né? Porque o Brasil, o Ano Novo é só depois do Carnaval. Então a gente tem ainda mais 2 meses de folga, né? Então Jesus, ele nos renova essa alegria de aqui estar, da vida, por assim dizer, né? O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. E o Ano Novo reforma a responsabilidade, né? O que eu vou fazer da minha vida, quais são os meus projetos, né? Cadê aquela listinha que eu fiz em 2022, né? Que eu anotei ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Aí chega no final do ano, a gente, prorroga por mais um ano, né? Muda para 2024, muda para 2025, né? Mas muitas vezes é por preguiça mesmo, né? Assim, e a gente não fala dos bens materiais, mas assim daquela reforma interior, né? Aquilo que eu de fato posso fazer, eu como espírito, né? De repente estudar mais, de repente trabalhar mais, né? Trabalho diferente de emprego, né? O trabalho mesmo, o trabalho em prol do próximo, né? Tudo aquilo que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. Comecemos oferecendo a Ele, né, 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço nosso espírito se achará convertido em altar vivo de vossa infinita bondade para com as criaturas, na base da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós, né? E daí muitas vezes, e daí eu me incluo muito nisso, né? Eu não tenho tempo para isso, né? Mas todo mundo tem exatamente 24 horas por dia. Por que uns têm tempo e outros não, né? Prioridade, né? O que você prioriza? As 24 horas são as mesmas, né? Uns priorizam o trabalho fraterno, outros priorizam de repente o descanso. Outros priorizam o emprego, outros priorizam os amigos, né? Outros priorizam e muitas vezes a gente esquece desses 5 minutos, né, de pensamento no próximo, de pensamento no alto, de pensamento em Jesus, por assim dizer. Quando que Jesus nasce, efetivamente, né? Qual a data que nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Isso aqui eu peguei de uma exposição que teve aqui há um bom tempinho já. Para Zaqueu, foi quando conseguiu se aproximar do Mestre e disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este é um filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nesse dia, nasceu Jesus para Zaqueu. Para Paulo de Tarso, foi no caminho de Damasco, quando, cegado por uma luz tão forte, ouviu a interrogação: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento nasce Jesus para Saulo, que se torna então Paulo de Tarso. Para Maria Madalena, foi quando o Mestre disse em plena multidão: aquele que dentre vós nunca tiver pecado errado, que atire a primeira pedra. Ali naquele momento nasce Jesus para Maria Madalena. E para nós, quando que nasce Jesus? É dia 25 de dezembro? É hoje? Foi ontem? Foi há um ano atrás? Vai ser daqui 6 meses? Né? Quando que nasce Jesus? Quando de fato a gente abre aqui atrás. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Né? Então, quando que Jesus de fato nasce? Quando ele nasce dentro de nós, na nossa alma, quando a gente abre as portas para o Mestre e começa de fato a vivenciar tudo aquilo pelo qual ele passou. E para finalizar, algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Isso aqui foi extraído lá do Espírito de Emmanuel também, pelo médium de Chico Xavier, no livro Luz do Coração, da edição Clarim. Então, que de fato Jesus possa nascer dentro dos nossos corações, do coração de cada um de nós, de cada um que nos acompanha, de cada um pelo qual aquilo a gente quer um pouquinho de bondade, de caridade, aquelas pessoas que nos são mais próximas, mas também aqueles que estão sofrendo, que estão perdidos no mundo, que também possa Jesus ter acesso ao seu coração. É lógico, Jesus tem acesso ao coração de todos, então para que nós podamos abrir o nosso coração, para que de fato o Mestre se faça presente. E no mais, então, um bom Natal, um bom 2024 para todos, com fé na esperança, mas sempre nós fazendo essa esperança, nós fazendo essa fé. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que são os passos presenciais, para aqueles que aqui estão presentes, e para aqueles que não puderam comparecer, que também se sintam abraçados e recebidos desse poder, dessa luz que advém do alto.